Boa noite, gente! Sejam bem-vindos a mais uma live aí de aquecimento para o nosso seminário. Seminário Avaliação que Fecha Tratamento. Então, se você não está sabendo desse seminário, é um seminário onde eu vou te ensinar. Eu vou ensinar o fisioterapeuta todo o passo a passo, o que ele precisa fazer na sua avaliação fisioterapêutica para o paciente fechar o tratamento já ali logo na avaliação sem reclamar de valores. Então, nós estamos na edição especial do programa Bom Físio e lives toda semana aqui para aquecer para esse seminário. Esse seminário é 100% online, 100% gratuito, você não vai pagar nadinha por isso, e ele vai ocorrer nos dias 27, 29 e 31 de março. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, se você ainda não está sabendo nada sobre esse seminário, é só você clicar aqui, ó, no link que está na minha bio e fazer a sua inscrição. Beleza? Bom, e para a live de hoje, para essa edição especial do programa Bom Físio, lives de aquecimento, nós vamos falar sobre a cervicalgia. Então, quais são os segredos da avaliação na cervicalgia que faz o paciente fechar o tratamento com você? Então, vou te contar aqui todos os segredos, todos tintim por tintim do que precisa ter na sua avaliação para o paciente ali com dor na cervical fechar o tratamento com você sem questionar valor e simplesmente ele confiar em você, ele desejar o seu tratamento. Então, por trás disso, existem várias estratégias. Existe uma avaliação onde ela é mais focada, onde ela é direcionada, não é simplesmente qualquer avaliação ou aquela avaliação onde você generalizada, onde você usa a mesma avaliação para avaliar o paciente com dor cervical, a mesma avaliação para o paciente neurológico, a mesma avaliação para a dor lombar, para a entorse de tornozelo, a fratura, não. Então, essa ficha de avaliação ela tem que ser específica. Específica para cada caso, para cada patologia, para cada disfunção. Assim, você vai guiar o seu raciocínio para você chegar no diagnóstico fisioterapêutico. Bom, para quem está comigo aqui no YouTube, já segue aí, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, vai lá, clica aí para se inscrever no canal, deixa o seu like no vídeo e compartilha esse vídeo com um fisioterapeuta que você conhece. Agora, o pessoal que está comigo aqui no Instagram, também compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo com um fisioterapeuta aí que você conhece, já convida ele para vir aqui para participar da live, então já aperta aí no aviãozinho e chama ele, que essa live vai ajudar ele aí também. Beleza, gente? Olha só, vamos lá em cervicalgia, dor na cervical. Então, eu também trouxe para o conteúdo da live de hoje uma polêmica, algo que todo mundo fala, né? A gente escuta muito o pessoal falar assim: se você está com dor na cervical, é má postura, é o uso aqui do celular, porque quando você vai usar celular, você abaixa a cabeça. E aí, o que a evidência traz sobre isso? Tem alguma relação a dor na cervical do seu paciente com essa postura aqui, que a gente chama de pescoço de texto? Ficar com o pescoço para baixo aqui, digitando, mexendo no celular. Tem alguma relação? Então, eu trouxe um artigo aqui fresquinho para a gente bater um papo também sobre isso. Então, a dor na cervical, paciente com cervicalgia, é importante você avaliar cada detalhe. Então, é muito importante não simplesmente você pegar aquele paciente, não avaliar e já começar a fazer liberação miofascial e começar a fazer algum exercício, algum tratamento ali, sem antes você identificar, sem antes você ir lá avaliar. Será que tem mobilidade? Essas vértebras estão com a mobilidade boa, correta ou não? Esse paciente apresenta pouca mobilidade. Será que essa dor na cervical irradiada é uma hérnia de disco? Ou não? Como a gente vai apagar, né? Como a gente vai descartando essas hipóteses?
É na avaliação. É uma avaliação bem detalhada, bem focada. Então, é preciso você ter essa confiança, você saber o seu guia, ter um guia, um passo a passo na hora de avaliar o paciente, senão você vai ficar perdido. Senão você vai iniciar um tratamento errado. E aí, as chances do paciente não melhorar, não ter resultado com aquele tratamento que você está oferecendo é grande. Por quê? Porque você não vai ir na causa da dor. Então, as chances dele ficar ali, ó, sapateando e meses, e passa meses e ele tá com a mesma dor. Passa aí 6 meses, 1 ano, ele tá com a mesma dor. Então, é a causa aí, o que está gerando essa dor? E se você não fizer essa avaliação, você fica perdido. E nessa avaliação, não quer dizer que o tratamento já está fechado. O paciente, no momento da avaliação, ele está ali, igual no shopping center, ele está pescoçando. Ele quer saber qual é o seu trabalho, como você trabalha, ele quer saber os seus valores e o seu valor no trabalho. Será que vale pagar X, 2X? Será que esse trabalho realmente vale? Então, na avaliação, ele está ali pescoçando, é igual ele está no shopping. Ele vê vitrine, ele quer ver o valor de uma blusa, então ele está pescoçando. Na avaliação é isso aí. Ele está ali te avaliando também, para saber se você é o fisioterapeuta ideal para tratar ele. Senão, ele vai fora, ele não vai fechar o tratamento. Então, é preciso você ter isso tudo em mente. Nessa avaliação, é o momento que você vai mostrar que você sabe solucionar o problema do paciente, para ele poder fechar o tratamento com você. E em relação à cervicalgia, teve um comentário na minha caixinha, eu até respondi aqui, o seguidor perguntando como identificar a hérnia de disco, se é só o paciente falar que sente dor na cervical e irradia para o braço. Então, não. Eu vou te explicar, eu vou mostrar aqui um teste muito característico, todo mundo já ouviu falar, mas se você não souber realizar ele de forma correta, esse teste também pode te induzir a realizar um tratamento errado, a iniciar um tratamento errado com o seu paciente, tá? E quando o fisioterapeuta, ele realiza uma avaliação com um método de avaliação avançado, que eu ensino dentro da comunidade Fisioterapeutas Atualizados, ele converte 100% da sua avaliação em tratamentos. Então, o paciente já sai daquela avaliação com tratamento fechado e sem questionar valores, porque ele confia em você. Ele acredita em tudo que você falou, porque você não falou da boca para fora, você não gaguejou, você não ficou perdido durante a avaliação. Você soube mostrar ali o seu diferencial, que você é autoridade no assunto, que você sabe o que você está falando, que você sabe o que você está fazendo. Então, ele não questiona, ele confia e fecha o tratamento com você. E ele enxerga o seu trabalho por trás disso tudo. Então, ele não simplesmente fala assim, nossa, um atendimento de fisioterapia, R$100, R$150 é muito caro. É caro, ele pensa que é caro porque você não conseguiu mostrar para ele o seu trabalho por trás disso. Durante a sua avaliação, você não conseguiu passar para esse paciente qual é o seu diferencial. O que você vai trabalhar com esse paciente? Qual é o trabalho que você vai ter ali para reabilitar esse paciente, seja um paciente pós-operatório, seja um paciente de lombalgia, seja um paciente de cervicalgia. Então, é a base. A base é a avaliação, mas não é aquela avaliação ali global. Eu tenho uma ficha aqui que eu uso com qualquer paciente. Não, isso aí não está certo. Se tivesse certo, agora só me responde uma coisa, se o paciente te pede desconto, se ele não fecha tratamento, se ele avalia e não fecha tratamento, é porque a sua ficha não está certa. Porque se ela tivesse certa, eu te garanto 100% aqui de tratamentos fechados, através de uma ficha bem feita. E no tema de hoje, né, que é a cervicalgia, então tratar o paciente com dor na cervical, seja aquela cervicalgia crônica,
paciente já sente há anos, seja na cervicalgia aguda, seja até mesmo na hérnia, presença de hérnia de disco, discopatia ou espondilolistese, qualquer disfunção aí na cervical. Se quando você pensa tem alguns físios que pensam que qualquer dor na cervical é só questão muscular, rigidez muscular, é só rigidez articular e o principal é músculo. E aí quem pensa assim está literalmente enganado, porque as dores cervicais elas podem estar relacionadas com as vértebras, pode estar relacionado com as vértebras cervicais, com as vértebras torácicas, pode estar relacionado com esse ombro, com essa escápula, essa clavícula. Sim, a clavícula tensiona os músculos aqui do pescoço, da cervical e vai gerar essa dor. Então, isso tudo está envolvido. Outra coisa também é a dor, ela ser não só sensorial, né? Ser uma dor referida. Então, às vezes, o paciente está referindo a dor ali na cervical, mas o problema não tem nada a ver com a cervical. O problema dele está lá na pouca decoatação, na pouca congruência articular do húmero com o acrômio. Quem sabe? É na avaliação que você vai saber. Então, às vezes, a dor na cervical dele é só ali, simplesmente uma dor referida. E o problema não está ali, o problema está lá no punho, lá no cotovelo, lá na epicondilite lateral, na epicondilite medial. Mas a dor está referindo na cervical. Então, é preciso você avaliar. E aí, quando você avalia, quando você identifica, tudo fica mais fácil. Você consegue montar esse raciocínio, você consegue montar esse quebra-cabeça de maneira mais fácil, de forma onde você consegue explicar, passar isso para o paciente e ele te vê como uma autoridade no assunto e ele confiar em você, ele te vê como referência e não querer questionar se você vai alongar, se você não vai. Então, o paciente com cervicalgia, a gente não deve só pensar em alongamento, liberação, porque às vezes não está ali, não tem nada a ver com a questão muscular. Tá? E quando o físio, agora entra o artigo que eu falei que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando o fisioterapeuta ele não consegue identificar o problema do paciente, não consegue identificar a causa, a raiz da dor ali na cervical daquele paciente, o paciente não melhora, o paciente passa meses sentindo a dor, nada resolve aquela dor, porque o físio está com o tratamento errado, ele está ali no caminho errado. Ele está realizando intervenções que não vai gerar efeito, porque ele não identificou a causa dessa dor. Aí a primeira coisa que o fisioterapeuta pensa em falar com o paciente, primeira coisa que vem na cabeça dele é: mas o senhor está passando altas horas com o celular na mão. O senhor fica com o celular aqui na mão, ó, não vai resolver a sua dor. Porque aí sim, a gente já... Aí você vai falar assim, né? Porque está escrito, já ouvi falar que quando o fisioterapeuta faz essa inclinação, essa flexão anterior de cabeça, a cabeça pesa não sei quantas vezes aí, fica mais pesada, né? Isso é mito. Isso é mito. Não existe essa relação de que a posição do pescoço em flexão anterior, quando ele vai mexer no telefone, aumenta a dor. É isso que leva a dor na cervical. Não existe. Isso é mito. E é um mito que ele vem sendo disseminado aí por várias e várias pessoas. A gente vê muitos posts assim. Você está com dor na cervical? Postura errada de mexer no celular. Postura certa de mexer no celular. Não é assim. Quem que mexe assim no celular? É mito. Não existe essa relação. Raiane, de onde você está tirando isso? Desse estudo aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Ele ficou grande. Quem quiser o estudo, é só colocar aqui, ó, comentar aqui, eu quero que eu envie esse estudo para você. Então, nesse estudo, o que os autores investigaram? É até um estudo brasileiro, os autores são brasileiros, e nesse estudo eles investigaram exatamente isso.
investigar a associação, se existe alguma associação entre o pescoço de texto, então essa posição aqui, fazer essa flexão anterior de cabeça, é mais conhecido como pescoço de texto. Então, eles buscaram investigar. Existe a relação entre o pescoço de texto com a dor? Ficar nessa postura, mexendo no celular, isso está relacionado com a dor no pescoço, com a cervicalgia do paciente? E o que eles concluíram? Que não existe essa relação. Então, se você já fez algum postzinho disso, esse estudo aí vem provando que não existe essa relação. É mentira, é mito. É mito falar que ficar com o pescoço para baixo vai gerar mais dor no paciente. É mito. Tá? Então, e aí que entra. Quando o físio não consegue gerar um resultado com o paciente, não consegue aliviar a dor do paciente, ele vai pôr a culpa em quem? No celular, no hábito do paciente ficar com o pescoço para baixo, olhando o celular. Mas aí é mito. Então, é muito mais fácil você investigar a causa da dor do seu paciente, identificar onde está o problema e corrigi-lo. Assim, a dor do seu paciente vai aliviar. Então, não existe essa de que ficar com a cabeça para baixo, anotando aí, fazendo ou mexendo no celular, vai gerar mais dor, tá? Beleza? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu lembro, né? Eu atendi um paciente no início desse ano que ele, exatamente assim, relato, dor, ele estava com uma dor ali irradiada para o braço. Na verdade, ele estava com uma dor longe, né? Ele só sentia aquela dor no ombro. Então, ele me procurou, ele fez vários exames, vários testes, foi em vários médicos com muita dor no ombro. Paciente com muita dor no ombro. E com isso, o médico foi e encaminhou ele para físio. E aí ele me procurou com aqueles pedidos, né, de analgesia, fortalecimento do manguito rotador, das sessões, aquelas coisas que a gente adora receber, aqueles encaminhamentos maravilhosos. Então, chega o paciente com aquele encaminhamento lá eu peguei e falei com o paciente, olha, eu vou te avaliar para a gente investigar aonde está o problema da sua dor. Ele com dor só no ombro, muita dor no ombro. Eu realizei todos os testes com ele para investigar a causa da dor. Avaliei esse ombro assim, de cabeça para baixo, fiz testes do manguito rotador, cada teste para cada tendão, fiz testes para bursite, fiz teste de mobilidade e nada. Todos os testes de ombro deram negativo. Aí eu comecei a avaliar a cervical desse paciente. E aí, quando eu fiz o teste de compreensão, deu positivo. Então, o paciente ele estava com uma dor referida e não irradiava, ele não sentia aquela dor irradiada ao longo do trajeto do nervo. Ele estava sentindo uma dor referida no ombro, mas o problema dele estava lá na cervical. Então, é um momento muito rico a avaliação. É na avaliação que você consegue identificar isso. Ele estava tendo um pinçamento ali neural das vértebras cervicais e que estava gerando aquela dor ali naquele ombro. Então, é importantíssimo a gente ter isso em mente, a gente saber o que vai avaliar, saber investigar isso, porque é assim que você vai ganhar ali o paciente, você vai mostrar que você entende. E não só isso, para você também fazer um plano de tratamento mais direcionado, elaborar um plano de tratamento mais assertivo, onde você vai aliviar a dor do paciente mais rápido. E quando você fecha esse diagnóstico, você identifica o problema, em questão de 2, 3 atendimentos, esse paciente já estava sem dor. Aquele incômodo, aquele ombro pesado, aquela dor no ombro, aquilo desapareceu. Em 2 atendimentos, 3 no máximo. Então, é importante quando você sabe investigar isso aí. E não fica só atirando para tudo quanto é lado, e aonde cair, se melhorar, que bom, se não melhorar, fica assim mesmo. Não. Então, você precisa ter isso. Um fisioterapeuta, hoje em dia, se ele não sabe avaliar, ele certamente não sabe tratar. Tá? Então, é preciso saber avaliar. É preciso você investigar o que está gerando essa dor. É preciso fazer essa avaliação específica, com os testes clínicos, com tudo que precisa ser feito
para você identificar o problema e aí sim elaborar um bom plano de tratamento com base na evidência, nos artigos científicos. Nada também de ficar usando técnicas que já caíram em desuso, técnicas que você aprendeu lá na faculdade que hoje já não usam mais. Beleza? Bom, gente, então, para realizar uma avaliação para a dor na cervical e no final dessa avaliação o paciente sentir a necessidade de fechar o tratamento com você sem questionar valores, você precisa realizar essa avaliação da seguinte maneira. Primeiro, na anamnese, você deve fazer as perguntas específicas, focadas, e não ficar perdendo tempo ali com perguntas que não vão te levar a lugar nenhum. Aquelas perguntas sem pé nem cabeça, não. Né, sobre cesárea, se ele fez parto cesárea ou parto natural, se quando ele era criança ele caiu. Então, não, nada disso. Quando você tinha 20 anos, você tem alguma cicatriz no corpo? Então, não. Vamos focar as perguntas. Focar a pergunta para guiar o seu raciocínio. Aquela pergunta que vai trazer alguma informação valiosa para você. Se não for trazer informação valiosa, perde tempo não, que é bobeira. Outra coisa que deve ter, outro item, né, que deve ter nessa avaliação do paciente com dor na cervical. No exame físico desse paciente, você deve avaliar todas as estruturas. Então, não só essa cervical, como esse ombro, complexo do ombro, as vértebras torácicas, essa escápula, clavícula, cotovelo, punho. Então, avalia tudo. Todo esse complexo aqui do membro superior, cervical, você deve avaliar esse paciente. Deve realizar com ele testes de mobilidade da cervical, mobilidade da torácica, teste de mobilidade do ombro, para você ver se eles estão em harmonia, se eles estão fazendo o movimento certinho, se eles estão com a amplitude certa, se eles estão com essa mobilidade correta. Importantíssimo. Outra coisa, realizar o teste de compreensão também na cervical, para você descartar a hipótese de que esse paciente apresenta hérnia de disco. Vou mostrar aqui para vocês como realiza esse teste. E também realizar um teste aí específico, né? Para a mobilidade do ombro, como o teste de Apley, para você descartar as tendinites do manguito rotador, realizar os testes específicos aí para cada tendão do manguito rotador, realizar os testes para bursite, realizar teste para coluna torácica. Então, dessa forma, quando você começa realizando todos esses testes, começa a investigar esse paciente, uma avaliação, gente, que dura 1 hora e meia, não é questão de 15 minutinhos e só palpa, dói aqui, dói ali, não. É algo completo, é algo profissional. Então, nessa avaliação, é dessa forma que o paciente te vê como autoridade, referência. Ele não questiona você e ele tem confiança em fechar um tratamento com você, porque você passou essa confiança para ele. Você mostrou que sabe, que entende de tudo que você está falando. E não simplesmente ali avaliou por avaliar e começou a tratar por tratar e coloca TENS e ventosa, mas você não sabe por que você está colocando e pede o paciente para fazer um exercício lá no ombro, mas você não sabe o objetivo desse exercício, pede ele para fazer uma decoatação ali, algum outro exercício pêndulo, mas você não sabe por que está pedindo ele para fazer esse pêndulo, então não, chega disso. Um fisioterapeuta atualizado, avançado, ele não faz isso, ele não fica perdido na avaliação. Ele sabe o que vai avaliar. E quando você sabe, o paciente sabe que você sabe. Confundiu aí, né? Deu até tic-tac na cabeça. Mas, enfim, o paciente sente. Ele sabe que você sabe. Então, é só marcar para o gol, tá? Vou compartilhar minha tela aqui, mostrando para vocês o teste de compreensão, para quem nunca ouviu falar. Então, esse é um teste onde você vai, o objetivo dele, teste de compreensão, é você descartar a hipótese de que o seu paciente apresenta uma hérnia de disco cervical. Então, como realiza o teste? Você vai posicionar atrás do paciente sentado, e você vai fazer uma pressão no paciente. Se ele já relatar alguma dor irradiada para algum dos lados, né? Então ele apresenta uma dor irradiada, por exemplo, para o lado esquerdo. Então você vai fazer uma leve aqui, ó, flexão
lateral para o lado esquerdo do paciente e você vai comprimir, vai realizar uma força mesmo, vai empurrar a cabeça dele para baixo. Quando você faz isso, você aumenta a pressão ali intra e extratecal dentro dessas vértebras cervicais. Então, quando você aumenta ali a pressão entre essas vértebras, se o paciente tiver hérnia de disco, ele vai relatar dor na hora. Vai doer, vai formigar, vai sentir a dormência nesse membro superior e pode ir até lá na pontinha do dedo. Então, ele vai sentir essa dor, essa dormência. É assim que realiza o teste. E aí, se o paciente, se você fez o teste, ele relatou essa dor, essa dormência, teste positivo. E aí sim você vai e já acende a luzinha que esse paciente apresenta provavelmente uma hérnia de disco cervical. Aí você vai realizar os outros testes para vir confirmando essa hipótese que você levantou de ser uma hérnia de disco cervical, tá? Dessa forma, você não coloca o paciente em risco durante o tratamento, você não simplesmente faz qualquer intervenção, qualquer tratamento. Então, você tem um direcionamento, você tem um guia, um GPS para seguir. Quando você tem esse diagnóstico fisioterapêutico, certo, fechado. Então, fica muito mais fácil, depois dessa avaliação, quando você aplica esse método de avaliação avançada, o tratamento fica muito mais fácil de ser realizado e também devemos utilizar aí a evidência para montar, para elaborar esse plano de tratamento, para também não ficar ali, identifiquei o que é e trato com técnicas que já caíram em desuso. Então, uma coisa caminha lado a lado aí, com a outra, beleza? Vou parar aqui de compartilhar. Então, gente, vamos pensar aqui. Paciente não é boneco. Paciente não é algo que se der errado eu mudo depois. Se a dor não melhorar eu falo que é assim mesmo. Então, não. Vamos ser um fisioterapeuta diferente. Vamos ser um fisioterapeuta que sabe o que está fazendo. Se você pediu o paciente para levantar o braço, você sabe o fundamento de levantar aquele braço. Se você pedir ele para fazer uma flexão anterior de tronco, que você saiba por que você está pedindo. Opa, aê, voltou. Então, para tudo que você pedir para o paciente, que você sabe o que você está pedindo, o objetivo dele estar realizando aquele movimento. Isso é importantíssimo. É realizar os testes, é para você ter certeza, é saber analisar os resultados dos testes e saber aplicar os testes também. Não é só, eu conheço esse teste, mas eu não realizo, eu nunca realizei. Ou eu conheço esse teste, eu realizo, mas errado. Eu não sei identificar, eu não sei ter esse raciocínio clínico a partir do teste ter dado positivo. Deu positivo, e agora? O que eu faço? Como eu analiso? Qual a importância clínica disso? Então, é importante você ter tudo isso mapeado quando você for avaliar um paciente. É de extrema responsabilidade nossa, do fisioterapeuta, saber avaliar esses pacientes de maneira correta para não colocar esse paciente em risco. Então, é preciso fazer isso de forma correta, segura, e essa é a base. É agora que você não pode errar. É aqui que você tem que ter certeza do que você está fazendo, certeza do que você está avaliando, para você fechar um diagnóstico fisioterapêutico sem colocar o paciente em risco, sem colocar a dor dele, a esperança, porque o paciente deposita na gente a esperança. A esperança de voltar a mexer aquele membro, a esperança de parar de sentir aquela dor, a esperança de voltar a pegar um neto no colo. Então, isso faz muita diferença. E se você não sabe o que você está avaliando, o que você está realizando com o paciente, você está jogando toda essa esperança para lá abaixo, está jogando isso tudo fora. Isso é muito sério o fisioterapeuta não saber avaliar. O fisioterapeuta fica perdido durante a avaliação. Isso é muito sério. O fisioterapeuta não pode chegar numa avaliação e não saber o que fazer. Só palpar, pergunta se dói, se não dói, qual movimento dói, qual movimento não dói, e já deitar ele na maca e começar a fazer algumas intervenções. Isso é muito sério. É alguém ali, é uma vida que está ali. São esperanças, sonhos que estão ali depositados em você.
Então, vamos colocar a mão aí na consciência, vamos perceber que a gente precisa melhorar, que a nossa avaliação está falha e que precisa ser corrigida. E aonde eu vou corrigir, Rayane? No seminário. Seminário Avaliação que Fecha Tratamento. É um seminário que eu vou fazer nos dias 27, 29 e 31 de março. Serão 3 aulas gravadas, onde eu vou disponibilizar as aulas no dia 27, 29 e 31, cedinho, logo cedo. Então, você pode assistir quantas vezes quiser, a hora que quiser. É online, é 100% online, 100% gratuito. Então, se você não puder participar ali, é ao vivo, eu não posso porque eu trabalho, então é a hora que você puder, tá? Você pega lá e assiste a hora que der, beleza? E para você que ainda não está sabendo, não fez a sua inscrição, o link está aqui na minha bio. É só você clicar aqui, que o link está lá. Venha fazer parte, venha fazer esse seminário, que eu tenho certeza que a sua forma de avaliar vai transformar. Eu vou te ensinar nesse seminário tudo que você precisa saber, quais são o passo a passo que você precisa saber para avaliar o paciente e ele fechar com você ali já logo nessa avaliação, fechar o tratamento, sem reclamar dos valores. Beleza, gente? Bom, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. O pessoal que está comigo aqui, cadê? No YouTube. Aê, pessoal do YouTube, deixa um like aí no vídeo, compartilha esse vídeo aí com alguém que você conhece, o fisioterapeuta que você conhece. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, pode se inscrever aí, clica aí e se inscreve no meu canal. Gente, pessoal do Instagram também, compartilha essa live aí com o fisioterapeuta, manda para ele um fisio que já está atendendo um paciente com dor na cervical, ou que vai atender algum paciente com dor na cervical. Então, aqui eu dei várias sacadas, vários itens importantíssimos para você realizar essa avaliação de forma mais assertiva, para o paciente fechar o tratamento já logo aqui na avaliação, tá? Um beijo, até amanhã às 20h30. Nós estamos na semana de aquecimento para o seminário Avaliação que Fecha Tratamento. Eu encontro vocês amanhã. Beijo grande, tchau, tchau.